De fato, Ele tem sido o bom pastor. E por isso o tema dessa mensagem hoje é: Ele nunca me faltará. Ele nunca vai me deixar. Ele nunca vai me desamparar. Ele sempre estará conosco. E se você abrir no Salmo 23, aleluia, meu Deus, eu sinto uma presença do Senhor aqui. Quantos conseguem sentir essa presença? De verdade, quantos conseguem sentir essa presença sobrenatural? Aleluia, Ele está nesse lugar. O Salmo 23, 1 diz assim, vamos lá, Mateus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E no versículo 4 ele continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quantos podem dizer amém? Esse é o texto mais conhecido da história. Não só no meio cristão, no meio evangélico. Não só na Bíblia, ele é mais conhecido que os textos do Alcorão e outros textos de livros sagrados que temos. O Salmo 23, de longe ele se destaca. O Salmo 23, ele é cantado. O Salmo 23, ele é pregado. O Salmo 23 pode ser usado num velório, pode ser usado num casamento, pode ser usado numa festa, pode ser usado num aniversário. É um texto muito conhecido, mas ele é muito profundo. E eu quero pensar com você nessa noite alguns pontos, alguns aspectos. E o primeiro deles é que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Repita comigo: o Senhor é o meu pastor. Isso é interessante, igreja, essa declaração do salmista, porque quando ele declara: o Senhor é o meu pastor, em outras palavras, ele está querendo dizer: Ele é aquele que cuida de mim. Ele é aquele que cuida de mim. Tem alguém vivo nesse culto? Perceba que Davi, ele havia sido pastor quando mais jovem. Davi havia cuidado das ovelhas do seu pai. E quando o Senhor chama Davi, o autor desse salmo, o Senhor diz assim para ele: de detrás das malhadas eu te tirei, Davi. Então Davi fala com propriedade sobre o que é ter um pastor sobre a vida dele. E Davi aqui está falando, querido, sobre o supremo pastor. Davi está falando sobre a confiança que ele tinha neste pastor sagrado. E eu pergunto para você: em quem nós poderíamos achar, encontrar um cuidado, tanta atenção, se não em Cristo Jesus? Quem é o teu amigo de todas as horas? É Cristo. Quem é aquele que segura na tua mão no dia mau? É Cristo. Quem é aquele que consola o teu coração quando você está em lágrimas, em prantos, no dia mau? É Cristo. Cristo Jesus é o teu supremo pastor. E quando nós olhamos o Salmo 23, nós olhamos ele como um salmo messiânico, porque ele aponta para Cristo. Porque o Cristo que havia de vir, o Cristo, o Messias, ele incorporaria esta figura de um pastor. Isso está na Bíblia. Olha o texto de Isaías, capítulo 40 e o versículo 11. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajuda os cordeiros e os carrega no colo. Quem te carrega no colo? O teu supremo pastor Jesus.
É Ele que naquele dia mau, é Ele que naquele dia de lágrimas, Ele te põe no colo e Ele te conforta e Ele te carrega. Quando você não consegue andar, Ele é aquele que está te carregando nos braços, porque Ele é o teu supremo pastor. Ele é aquele que cuida de você. Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Aleluia! Ele também é chamado de o bom pastor. Lá em João capítulo 10, o versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. O teu supremo pastor é bom, mas Ele também é chamado de o grande pastor. Lá em Hebreus capítulo 13, o versículo 20 nos diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinho nesse mundo, você não está desgarrado, você tem um supremo pastor, Ele tem um nome, Ele chama Jesus, aleluia! Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me falta. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus, cuida de mim. Ele também é chamado de o supremo pastor. Se você ler comigo esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Jesus é o pastor perfeito. Jesus é o grande pastor. Jesus é o supremo pastor. Por isso esse Salmo 23, ele aponta para Cristo. Por isso que o Salmo 23 você precisa ler com esta ótica, apontando, olhando para Jesus. Mas é interessante também olharmos o Salmo 23 pela ótica de Davi. Por quê, pastor? Porque Davi era um pastor de ovelhas. Então eu imagino que quando Davi está escrevendo esse Salmo, Davi tem em mente as ovelhas do seu pasto. E alguns estudiosos dizem que alguns pastores no Oriente Médio, eles até colocavam nome nas suas ovelhas. Eu imagino Davi escrevendo o Salmo e ele pensando em algumas ovelhas. Ele pensando naquela ovelha que fugiu, mas ele foi atrás. Ele pensando naquela ovelha que caiu no buraco, mas ele foi atrás. Eu imagino Davi escrevendo esse salmo e ele pensando em cada situação que ele havia passado com as ovelhas do rebanho do seu pai. Mas agora Davi, ele escreve o Salmo 23 e ele olha para si como uma ovelha que depende de Deus. Como uma ovelha que depende dos cuidados do Supremo Pastor. Agora Davi escreve o Salmo, mas ele imagina quando o Senhor o livrou da boca do leão e do urso. Você lembra? Quando Davi ainda era um garoto. E a Bíblia diz que um dia Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai. E de repente veio um leão e tentou arrebatar as ovelhas. Mas Davi se levantou e matou o leão. Veio um urso, Davi se levantou e matou aquele urso. Na força humana, será que Davi era capaz de vencer, querida, essa batalha? No braço, na força humana, será que Davi tinha capacidade suficiente para vencer o leão e o urso? Não. Foi livramento de Deus. Foi livramento de Deus. Então eu imagino que Davi está escrevendo o Salmo 23. E ele está pensando em todo o livramento, em todo o cuidado que Deus
o supremo pastor, Jesus, o supremo pastor, o havia dispensado a ele. Agora pense comigo, quando nós falamos de pastor, nós também precisamos falar de ovelha. Não sei se você vai conseguir ver essa imagem. Um dia nós vamos ter um painel de LED aqui, amém? Só 3 pessoas creem, gente? Um dia nós vamos ter um painel de LED de alta resolução. Aí você vai ver com tanta nitidez. Mas vamos pensar sobre uma ovelha. Não sei se você consegue enxergar com tanta nitidez. Mas vamos pensar numa ovelha. Porque quando ele escreve o Salmo 23, ele também está pensando nas ovelhas. Existem algumas curiosidades a respeito da ovelha. A primeira que eu quero destacar para você é que a ovelha é um animal indefeso. A ovelha depende do seu pastor. Você consegue imaginar a mente de Davi, a relação que ele está fazendo com as ovelhas do seu aprisco, com as ovelhas do seu rebanho? Mas ele também agora se coloca no lugar de ovelha, e ele começa a pensar o quanto ele era indefeso, o quanto ele era pequeno, o quanto ele era insignificante diante de um Deus tão grande. Mas mesmo assim, esse Deus sendo tão grande, ele olha para você, ele atenta para você. A Bíblia diz, o salmista escreveu, embora ele seja excelso, embora ele habite nas nuvens, ele atenta para cada um de nós. Ele sabe quantos fios de cabelo usar na sua cabeça. Ele sabe de todas as tuas lágrimas. Como ovelha, querido, como ovelha do Supremo Pastor, nós precisamos aprender a depender de Cristo. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto, é a nossa dependência de Cristo que nos faz vencer. É a nossa dependência de Cristo que nos faz conquistar. É a nossa dependência de Cristo que nos faz avançar, porque Ele é o Supremo Pastor. Você sabe que a ovelha, ela não consegue nem discernir entre a erva boa e a erva venenosa. Ovelha enxerga mal. Alguns dizem que ela enxerga no máximo 10 metros. Ela tem uma visão horrível. E ela não consegue discernir entre uma erva boa para comer e uma erva venenosa. Pastor, e como que faz? É justamente o pastor que separa. É justamente o pastor que dá a ela o alimento certo. E como o pastor faz isso? Ela conhece a voz do seu pastor. Ela conhece os sinais do seu pastor. Por isso lá em João capítulo 10, Jesus disse assim, olha, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Põe a imagem da ovelha de novo. A ovelha conhece a voz do... A ovelha conhece a voz do pastor. Sabe, querido, às vezes você está indeciso, às vezes você não sabe escolher direito, às vezes você não sabe em que porta entrar, às vezes você não sabe que caminho seguir. Eu tenho uma chave para você nessa noite. Deixe que o Supremo Pastor Jesus Cristo guie seus passos. Se está precisando tomar uma decisão, pergunte para Ele. Meu pastor, Jesus, me ajuda. Se de repente você não está conseguindo ouvir a voz de Jesus, tem mais uma alternativa. Ele deixou um porteiro. Tem vários por aí. Um chama Bruno Garreto. Tem porteira, chama Ana Paula, Lorismar, Bruna. Por aí vai. São porteiros. Pessoas que Ele designou também para te orientar. Mas se você está precisando tomar decisões na tua vida, e você não sabe para onde ir, não sabe que caminho seguir, eu tenho um conselho para você. Ouça o conselho
de Jesus. Ouça, sabe por quê? Ele sempre fala no seu coração. Ele sempre fala ao seu coração. Por isso que a ovelha, ela não enxerga bem, mas ela ouve bem. Uma ovelha, ela tem um ouvido muito bem refinado. E é interessante porque a ovelha, ela só consegue seguir o seu pastor. Dizem que se você chegar em Israel, em algum lugar que há pastos de ovelha, por mais que você tente imitar a voz do pastor daquele rebanho, ou tente reproduzir os sinais característicos que aquele pastor faz, para que o seu rebanho o siga, mesmo assim, elas não vão te seguir, porque elas só reconhecem a voz do pastor. Isso é bíblico. Lá em João 10, que lemos agora há pouco, versículo 4 e 5, nós lemos o 4, agora no 5 ele diz: mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. A ovelha só reconhece a voz do seu pastor. Por isso que ela se torna tão dependente. Por isso que Davi, ao escrever esse salmo, eu presumo o que está na mente de Davi. Eu imagino Davi escrevendo, mas ao mesmo tempo pensando: como eu dependo de Deus, como eu preciso de Deus. Porque a ovelha, volta lá para a imagem da ovelha, porque a ovelha, até para beber, para se alimentar, ela precisa que o pastor esteja perto. Ela não sabe se defender, ela precisa que o pastor a defenda. Ela precisa que o pastor a defenda dos ladrões, ela precisa que o pastor a defenda dos predadores. Estudiosos dizem, querido, que ainda que uma ovelha esteja num pasto verde, em águas tranquilas, mas se o pastor não estiver perto, se ela não sentir o cheiro do pastor, ela não consegue se alimentar, ela não consegue beber. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Isso fala da segurança que ela tem no seu pastor. Imagine o coração de Davi ao escrever essas palavras, irmãos. Eu imagino Davi em lágrimas, pensando consigo mesmo: Deus, eu não consigo beber, eu não consigo comer, eu não consigo me sentir seguro sem que o Senhor esteja perto, sem que o Senhor esteja do meu lado. Deus, eu não consigo sozinho, eu não consigo me sentir em paz se a tua presença não estiver comigo. Alguém entendendo aqui nessa noite? Isso explica porque tem tantas pessoas vivendo pastos verdes, vivendo em águas tranquilas, e ainda assim não conseguem se sentir seguras, ainda assim não conseguem se sentir tranquilas, ainda assim não conseguem descansar. Sabe por quê? Se você está aqui nessa noite, e você é uma dessas pessoas, eu tenho um recado de Deus para você. Seu coração clama por Jesus. Seu coração e a sua alma clamam pelo Deus vivo. Por isso, certa vez, o salmista ele disse: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Porque se não sentirmos a presença dele do nosso lado, se não sentirmos o abraço, o afago dele do nosso lado, nunca nos sentiremos em paz. Porque a palavra nos ensina que é a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai ocupar o nosso coração e a nossa mente. Não é uma paz produzida por medicamentos, não é uma paz produzida pela psicologia, psiquiatria ou qualquer outra medicina, não desmerecendo nenhuma das medicinas, porque foi Deus que criou, foi Deus que deu sabedoria para o homem, mas eu estou falando de uma paz transcendental, e esta paz é sobrenatural, e ela só pode vir do alto, ela só pode vir de Deus. E sabe como é que você sente essa paz? Quando a presença do pastor Jesus, está do seu lado. Eu não sei se acontece assim com você, mas acontece comigo.
Se por alguma razão eu me sinto longe dele, não, ele não se afastou de mim, é o que me afasta dele. Eu fico desesperado. Se por alguma razão eu não consigo ouvi-lo, o meu coração chora, o meu coração sangra. Porque é a presença do meu pastor supremo que me traz segurança. Eu gosto muito desse quadro, põe para mim, Mateus. Apaga a luz para mim, só um momentinho. Porque a foto que eu consegui não está muito legal, e eu tentei encontrar uma foto melhor. Mas eu gosto muito desse quadro. Eu sei que a imagem não está muito boa, mas eu vou tentar descrever para você. Você tem o Supremo Pastor, no alto da montanha. No vale, abaixo, você tem as ovelhas. E eu gosto muito desse quadro porque o pastor tem visão privilegiada. Ele consegue enxergar aquilo que as ovelhas não estão enxergando. De longe, quando ele vê o perigo se aproximar, então o Supremo Pastor, ele está olhando, ele está observando, e ele consegue afastar, ele consegue expulsar todo o mal. Porque o Supremo Pastor, ele tem uma visão privilegiada. Eu repito, ovelhas não enxergam muito bem, por isso elas precisam do auxílio do Supremo Pastor. Talvez esses dias a tua visão está embaçada, talvez esses dias, sabe, a tua mente está confusa, o teu coração está confuso. Deixa eu te dizer uma coisa, o Supremo Pastor, ele consegue ver aquilo que você não consegue ver. E ele é o teu socorro. E ele é o teu auxílio, e ele é a tua ajuda em tempo oportuno. Sabe uma outra curiosidade do animal ovelha? É que facilmente ela se perturba. Volta lá a imagem da ovelha, Mateus. Facilmente ela se perturba. Quando uma ovelha, quando insetos começam a sobrevoar a cabeça da ovelha, moscas ou qualquer outro tipo de inseto, ela fica perturbada. O mecanismo de defesa da ovelha é balançar a cabeça. Só que quando ela chacoalha muito a cabeça, ela fica tonta. Ela fica perturbada, ela fica desbaratada. Aí ela sai correndo desesperadamente. E as outras ovelhas se assustam e saem correndo atrás dela. E viram um alvoroço. Escuta. Você não pode impedir que insetos demoníacos queiram encher a tua mente de pensamentos de fracasso, de derrota, de inferioridade. Você não pode impedir isso. Eles vêm, as setas vêm, mas você pode impedir que esses insetos se alojem na sua mente e te façam perder completamente o senso. Pastor, e como eu faço isso? Tem uma imagem que eu separei para você. O salmista diz que ele unge a sua cabeça com óleo. Não é interessante? O remédio que o pastor usa para que as moscas, para que os insetos não perturbem as ovelhas, é óleo na cabeça. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa. Você anda meio perturbado esses dias? Jesus tem óleo para ungir a tua cabeça. Jesus tem óleo fresco para derramar no seu coração hoje. Amém? Eu quero terminar esse culto hoje ungindo você. E é interessante porque eu imagino quantas vezes Davi teve que colocar óleo na cabeça das ovelhas. Porque elas estavam perturbadas, porque elas estavam agitadas, porque elas estavam confusas, porque elas estavam desbaratadas, correndo de um lado para o outro. E quantas vezes Davi derramou óleo na cabeça das suas ovelhas. Por isso Davi diz: o meu pastor, ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Quantos estão entendendo comigo nessa noite? E podem aplaudir ao Senhor?
Se você está confuso, querido, peça oração, peça ajuda. Deus vai derramar óleo fresco na sua cabeça. E a segunda coisa que eu quero falar nessa noite, nessa mensagem, para encerrar. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós gostamos muito dessa expressão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quantas vezes nós usamos esse trecho e dizemos: nada na minha vida vai faltar. Deus vai suprir tudo. Isso não deixa de ser uma verdade. Isso não deixa de ser uma verdade. Porém, o sentido desse texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tradução mais correta para o português seria: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. É Ele que não vai te faltar. É Ele que vai estar do teu lado. Amigos podem te abandonar, Ele não te abandona. Ele diz: teu pai e tua mãe podem te abandonar, mas Ele não te abandona. Algo pode te faltar, mas Ele não falta a você. Então o mais correto seria dizer: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Eu terei Ele todos os dias, seja no vale, seja no alto, nos dias bons ou nos dias maus. Eu terei o meu pastor do meu lado todos os momentos. Ah, quem está entendendo comigo, querido? E claro, por Ele ser o teu pastor, nada também vai te faltar. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Ele é aquele que tem cuidado de você. Ele é aquele que tem caminhado do seu lado. Deixa eu te mostrar 7 verdades que o Salmo 23 nos mostra sobre o pastor. Ele diz assim: olha, Ele me faz repousar. Ele guia-me às águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele lidera-me nos caminhos da justiça. Ele está comigo. Ele prepara uma mesa perante os meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo. Vamos declarar junto essas 7 verdades que o Supremo Pastor opera em nossas vidas. Vamos declarar em uma só voz: 1, 2, 3 e: Ele me faz repousar. Ele guia-me às águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Ele lidera-me nos caminhos da justiça. Ele está comigo. Ele prepara uma mesa perante os meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! Meu pastor, cante, não vai deixar na minha vida algo me faltar. Descanso em ti, meu El Shaddai. Jesus, pastor, cuida de mim. Gente, eu preciso caminhar para o encerramento. Mas eu quero encerrar essa palavra te mostrando algo interessante. Ovelha produz lã. E a lã gera um comércio para os pastores. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Sabe qual era a outra finalidade da lã? Põe para mim, Mateus. Era gerar o pavio das lamparinas. Sabe que quando os discípulos, eles estavam esperando a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que eram 120 irmãos, todos reunidos, esperando a descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que desceu sobre ele línguas repartidas como de fogo. O fogo é símbolo do avivamento. O fogo é símbolo do Espírito Santo.
E o Espírito Santo é simbolizado por uma lamparina, por um pavio em chamas. E este pavio era feito da lã das ovelhas. Bode não produz lã. Só ovelha produz avivamento. Só ovelha produz fogo, só ovelha produz chama, só ovelha pode produzir sim um grande mover de Deus que vai lavar toda essa terra. Deixa eu te dizer, Ele é o teu pastor, Ele te unge com óleo, Ele faz de você uma tocha acesa, uma brasa acesa na presença dEle. Quantos creem nessa verdade? Se coloque de pé, por favor. Ei, meu pastor.